Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto sobre algumas características da Europa Ocidental. Mais uma vez, lembrando para vocês, na Europa existe essa divisão territorial, né? De um lado nós temos a Europa Ocidental, que está à esquerda do mapa, né? Países como Alemanha, França, Itália, Inglaterra, Portugal, Espanha. Tá? Alguns exemplos. E de um outro lado nós temos os países da Europa Oriental, que boa parte deles são países que eram da antiga União Soviética, tá? Que estão à direita do mapa. Bom, nós falamos aí de vários assuntos e hoje nós vamos falar da questão energética na Europa Ocidental. E é um ponto muito importante. Por quê? A gente sabe, como a gente já falou aqui, que a Europa Ocidental é aquele conjunto de países dos mais desenvolvidos do mundo, né? São os países mais desenvolvidos. E por consequência disso, a necessidade de fontes de energia é ainda maior, né? Existe um parque industrial muito grande que necessita de uma fonte de energia super eficiente, grandes cidades, uma população que consome produtos que de certa forma consomem também muita energia. Então a produção energética na Europa Ocidental ela é super importante. Porém, a gente sabe que a Europa em si já não é um continente muito grande, é um continente pequeno. E fazendo essa divisão ainda de Europa Ocidental e Europa Oriental, fica menor ainda. Então, a produção energética na Europa, de uma forma geral, mas também na Europa Ocidental, que é o que a gente está falando, ela não é muito eficiente, né? Essa parte da Europa, a Europa Ocidental, ela tem que importar, ou seja, ela tem que comprar fontes de energia de outros países, em média, aí 50%. Então, de toda a fonte de energia, de 100% de energia que a Europa Ocidental consome, 50% ela tem que comprar, importar de outros países. E a grande fornecedora dessa energia, dessas fontes de energia, é a Rússia, principalmente nos combustíveis fósseis, né? O petróleo, o gás natural e o carvão, né? Que são fontes que produzem energia, tá? Então, a Europa Ocidental compra aí mais de 50% da energia que ela precisa consumir, tá? Isso é um ponto muito importante porque é uma certa dependência, né? São países muito desenvolvidos, mas que têm uma certa dependência no quesito fontes de energia. Porém, nos últimos anos, a Europa Ocidental, né, teve esse start, pensou nisso e falou assim, não, a gente não pode ficar tão dependente assim, então, de outros países, né? A gente precisa dar um jeito. E aí eles começaram a investir em tecnologia, investir na produção própria de fontes de energia, só que energias que a gente chama de energias limpas, né? Que são aquelas energias alternativas, que não necessita de recursos naturais, porque não adianta, né? O petróleo ele não vai surgir do nada, nem o gás e nem o carvão. Porém, eles poderiam investir em energia solar, energia eólica e outras fontes que não dependem de produtos aí que só alguns países possuem, tá? Então isso vem acontecendo para diminuir a dependência dos países da Europa Ocidental com relação a outros países da própria Europa e de outros continentes, como é o caso da Rússia. Então, gente, esses combustíveis que a gente chama de não renováveis, porque eles demoram muito para se repor na natureza, como é o petróleo, o gás, o carvão, a Europa ainda depende muito dessas fontes. Porém, como eu falei, existe aí um investimento na produção de energia limpa, que também é chamada de fontes alternativas. A principal delas, que tem a ver também com o posicionamento geográfico, a questão dos ventos, é a energia eólica, que é produzida a partir do vento, que é a que mais veio se desenvolvendo nos últimos anos. Mas a energia solar também é muito utilizada, né, já que o sol é um recurso que está aí, né, todos os dias. Mesmo quando o sol não aparece, a gente não vê o sol, se tiver tudo nublado, a energia eólica ela ainda é produzida. Desculpa, a energia solar ainda é produzida, mas isso a gente vai falar num outro momento. Eu só estou falando para vocês entenderem essas fontes de energia que estão presentes na Europa, mas no mundo todo. E uma fonte de energia que a Europa ela aprendeu a usar e vem se tornando referência é a produção de gás, mas a produção de gás a partir
de resíduos como lixo, esgoto. Então, o tratamento do lixo e do esgoto gera um gás e esse gás ele pode produzir energia. Então, isso é uma coisa muito importante, porque além de estar produzindo energia, também está, né, tendo um trabalho aí ambiental no sentido de reutilizar os resíduos que muitas vezes são descartados de formas que prejudicam aí a nossa natureza. Então, usar o lixo para poder fazer energia é uma sacada muito grande. Países asiáticos fazem isso, porque eles têm muito lixo, já que a população deles é gigantesca. Então, eles têm muito lixo e eles aprenderam a transformar o lixo em recurso, né? Reciclando ou transformando ele em energia, né? Em produção de energia. E os países europeus estão fazendo isso já também. Então é uma sacada muito interessante, eles precisaram se reinventar e isso, né, só colabora ainda mais para justificar porque que eles são países altamente desenvolvidos, né? Então, pessoal, é isso. As questões dessa semana estão bem fáceis, bem tranquilas, a partir do texto, né, do que eu falei que vocês conseguem responder. Mas se tiver dúvida, assiste de novo, pesquisa, me chama que eu vou ajudar, tá bom? Até a próxima, tchau!